Já estamos de volta conversando com o quiropraxista Miguel Mastro Paulo sobre lombalgia recidivante. Miguel, estávamos falando das lombalgias, faltou te perguntar assim, se os hábitos que nós temos estão ligados a essas dores. A gente poderia dizer que sim e não, na verdade, tá? Eu diria que sim. Alguns estudos eles apontam que os hábitos independem, mas o quiropraxista ele observa as coisas de forma um pouco diferentes, né? Na verdade, maus hábitos, por exemplo, má postura, são situações onde a gente acaba exercendo uma carga sobre determinados pontos na coluna que acabam estragando as articulações de forma mais rápida. Então, saindo um pouco do tema da coluna lombar, vamos falar um pouquinho da coluna cervical, por exemplo. Quando a gente está observando uma coluna normal, em perfil, a coluna tem 3 curvaturas, né? Então, basicamente, uma pessoa que tem um hábito de, depois de almoçar ou de jantar, ir lá e deitar no sofá e ficar com a cabeça deitada, apoiada, assistindo a televisão, ela está forçando bastante a articulação em um sentido de flexão. Entendi, tipo com travesseiro alto. Tipo com travesseiro alto. Tá. Então, isso a um longo prazo, o que vai acontecer? Isso é um mau hábito, certo? Isso vai fazer com que a coluna cervical, ela perca a sua curvatura, ela causa uma retificação. Essa retificação vai fazer com que o peso da própria cabeça em cima do pescoço seja maior. E aí, a um longo prazo, isso vai estragando as articulações, né? O que eu sempre mostro, independente de ser na coluna cervical ou na coluna lombar, basicamente, o problema ele acontece como um desalinhamento. A articulação ela fica mal posicionada, um desvio lateral, ou como eu comentei, que deveríamos ter uma curvatura nesse sentido e perde-se essa curvatura. O disco, que é a cartilagem, ele serve para amortecer o peso. É como se fosse uma cebolinha cortada no meio, né, com várias camadas de fibras. Essas fibras, elas vão se rompendo. Essa é a primeira parte do processo degenerativo dessa subluxação. Então a gente observa que o disco ele vai ficando mais estreito. Nessa etapa, Mônica, é onde normalmente as pessoas começam a ter crises. Sim. Só que crises muito separadas. 40% dessas crises elas estão ligadas diretamente ao disco, diferente de uma hérnia de disco. A gente chama de dor discogênica. Em um próximo momento, essa subluxação, que era simplesmente um mau posicionamento ou uma vértebra que estava fixada, dentre as 24 ou mais, por exemplo, vai fazer com que o corpo ele desencadeie uma reação de proteção. E aí ele começa a depositar cálcio nas articulações. E vai nascendo o quê? Os bicos de papagaio, tá? Então, esses bicos de papagaio, eles começam a te gerar mais limitação. Isso já é hérnia de disco? Então, a hérnia de disco, ela pode acontecer muito antes do problema dos osteófitos. Por quê? Dos bicos de papagaio. A hérnia de disco, eu vou usar um outro exemplo, ele acomete muito mais os adultos jovens, por exemplo, do que o idoso. Tá? Por quê? A cartilagem, que é o que sustenta aqui a coluna, que serve como um uma gelatina, na verdade. É uma gelatina. Né? Ela se rompe na parte de trás. Aqui eu vou usar um exemplo. E aí, vamos ver se eu consigo mostrar. Isso, ó. Percebe como aqui tem uma rachadurinha e ele toca a raiz do nervo. É por isso que dói muito. Então, dói muito porque aí ele começa a exercer uma compressão direto nos tecidos nervosos, direto na raiz nervosa. Aí é onde começa formigamento, adormecimento, dores irradiadas. Aí já começa a pegar não só a parte lombar, mas o nervo ciático. Aí é a lombociatalgia. E lombociatalgia não é lombalgia? Lombociatalgia é a soma da dor que é só na coluna com a dor que se estende para a perna. Tá. Entende? Então, lombalgia só na lombar. Lombociatalgia na lombar e no nervo ciático. Entendi. Então, como eu falei, os adultos jovens, eles sofrem mais. Por quê? Os discos, eles estão mais hidratados. Ele tem mais capacidade de absorção. O exemplo que eu dou, Mônica, é como um pneu de bicicleta que ele fura e sai a câmera. Tá. Fica uma bolinha. Se a gente murcha o pneu,
ela vai voltando um pouquinho para dentro e não fica tão proeminente. Com o passar do tempo, esse disco normalmente ele vai desidratando e a pressão é menor. Só que aí começam os bicos de papagaio e a lombalgia, que a gente dizia que era recidivante, que ela acometia, por exemplo, aparecia em crises esporádicas, ela começa a se tornar uma dor crônica. O que é uma dor crônica? É uma dor que ela está presente há mais de 3 meses. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas que buscam o tratamento tem dor crônica, né? São pacientes de dor crônica. Agora, é possível prevenir esse tipo de problema? Sim, para a gente prevenir esse tipo de problema, a gente tem que ter uma coluna saudável. O que é uma coluna saudável? É uma coluna sem subluxações vertebrais, sem os desalinhamentos e sem as articulações fixadas ali, emperradas. Mas com a vida, sobrevida aumentando da população, isto é possível? Sim, isso é possível. Veja bem, o quiropraxista ele identifica as subluxações e corrige o funcionamento articular. Então, existe um processo degenerativo natural, que aí a gente está falando de artrose em primária e em secundária. Isso talvez seja algo que a gente pode dar continuidade um pouco mais na frente no próximo bloco. Tá, então nós vamos falar disso mais à frente. Eu quero que você confira agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, gostaria que você falasse um pouquinho se a terapia ortomolecular ajuda pessoas que tenham dores, tanto musculares quanto dores de coluna. Sim, inclusive há pouco tempo atrás, até no seu programa clínico, eu participei de uma entrevista, foi a dona Florinda, que foi uma das nossos pacientes, que comentou sobre o problema que ela tinha, que inclusive o caso dela foi um sucesso fenomenal, que ela chegou inclusive de muletas, enquanto ela nos procurou no tratamento, e depois ela até mandou uma foto, lembra? Sim, que ela sim, no telhado, em cima do fiquei telhado. boba. É lógico que eu digo assim, os elementos químicos, os oligoelementos, têm os elementos relacionados também às articulações. Por exemplo, tem não só o cálcio, existem estruturas para problemas ósseos e articulares, artrite, artrose, reumatismo. É lógico que muitas vezes tem que associar algum tipo de outro tipo de tratamento. Inclusive o Miguel Mastropaulo, eu falo que se depender de mim ele vai ficar rico, viu? Porque eu tive problema de coluna, foi ele que me resolveu 10 anos de uma cervicalgia. Mas então não só, pode ser outras áreas que podem ter que associar, mas os elementos químicos, a partir do momento que ele está em equilíbrio, o resultado é outro, é muito mais fácil a pessoa obter o resultado. E nós vamos ver também se tem alguma coisa relacionada a tendões, músculos e nervos. E também não é só isso, Mônica. Se a pessoa está com dor, ela vai ficar com problema muscular por tensão muscular, pelo sistema nervoso vai atuar nos nervos, vai mexer com o seu lado emocional, vai abalar inclusive ela dentro da vida social que ela tem no dia a dia, porque dor é só quem já viveu que sabe o que é isso. É então, terrível. com certeza nós vamos analisar não só o âmbito da dor, mas sempre na visão da ortomolecular analisa o contexto geral. A pessoa tem que estar bem por fora, mas com uma personalidade, com uma emoção bem, uma boa emoção, o estado emocional, o metabolismo funcionando direito. Como você sempre fala, seja por fora, o que você é por dentro. O que você é por dentro. Mente equilibrada, metabolismo equilibrado, fora é consequência. Muito legal. Muito Até obrigado. semana que vem. Até semana. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí.